Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Elas em Guaratuba. Sim, o nosso programa Elas com o apoio da Associação Comercial através da Câmara da Mulher Empreendedora. E como vocês já sabem, o programa Elas ele segue no formato de entrevistas com mulheres, personalidades, empresárias, que têm o objetivo de levar uma mensagem de empoderamento feminino e encorajamento. E nada melhor que para falar de empoderamento feminino, de encorajamento, nós trazemos hoje aqui a professora Vanelli, uma personalidade muito representativa no município de Guaratuba, e ela vem contar a sua história. E sempre um programa Elas começa com Era Uma Vez, mas primeiramente a minha gratidão, né, pelo momento dedicado a nós e você estar aqui com a gente, professora. Muito obrigada, é a nossa gratidão. Então eu passo para você o seu Era Uma Vez. Boa noite, Rosane. Primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui, né? Isso é muito bom para nós mulheres, podermos mostrar um pouco daquilo que a gente construiu e inspirar novas empreendedoras. Bom, quando você fala em Era Uma Vez, eu preciso falar que a Vanelli é uma menina que nasceu em Curitiba, que faz 50 anos mês que vem, e que era filha do seu José e da dona Cleide. Tinha uma irmã mais velha, chamada Valéria, 4 anos mais velha, e um irmão, 1 ano e 10 meses mais novo. Quando eu tinha 4 anos, morando em Curitiba, a minha irmã mais velha faleceu, né? Ela tinha 8, eu tinha 4. E muitos problemas vieram em torno disso, tanto emocionais quanto financeiros. E destes problemas surgiu a oportunidade da gente vir morar em Guaratuba. Então, em 1984, os meus pais mudaram para Guaratuba. Eu tinha 12 para 13 anos, estava indo para a 5ª série, né? E nós mudamos para Guaratuba. Literalmente, os meus pais vieram devendo a mudança, com muitas dificuldades financeiras. E acho que a questão do empreendedorismo, eu até brinquei na semana passada numa outra conversa, que eu acho que nasce dali. Porque meu pai tinha muito disso, de ir em busca, do trabalhar, do entender que as coisas precisavam ser criadas, né? Então, quando a gente veio para cá, eu ainda pequena com o meu irmão, a gente vendia coxinha. Minha mãe fazia, a gente ajudava a vender e tal. E eu estudava no Colégio 29 de Abril, que é o colégio onde a maioria dos guaratubanos passa. Até que, quando eu termino o colégio, eu queria fazer direito, por toda a lei, queria ser advogada. Quando eu termino o ensino fundamental, eu tenho uma pessoa importante na minha vida. Um tio, chamado tio Joeli, que hoje também é falecido e morava em Curitiba, e ele tinha condições financeiras. E como eu era uma boa aluna, ele olha para mim, para os meus pais e diz assim: eu vou trazer a Vanelli para Curitiba para estudar e vou colocá-la a fazer o magistério no Colégio Lins de Vasconcelos, que era, na época, um dos melhores magistérios do Paraná. E eu fui morar em Curitiba. Chorando, eu comecei a estudar para ser professora, tá? Eu não queria, porque eu queria ser advogada. Eu dizia que não ia ser a minha profissão, mas fui estudar. Mesmo contrariada, porque o sonho era direito. Fui, ok, né? Naquela época, hoje ainda estava contando para minha filha, eu disse, naquela época, né, 30 anos atrás, o magistério era uma coisa que se construía com o lado feminino, porque você poderia trabalhar meio período e ser dona de casa, né? Ser mãe, ser esposa, ser dona de casa no outro meio período. E era tudo que eu não queria naquele momento, né? Porque eu tinha sonhos. Aí, fiz o magistério, me apaixonei, né? Me encantei. Quando eu termino o magistério, eu gostei, me apaixonei, mas o sonho para direito ainda existia. Aí eu fiz vestibular, prestei vestibular na Universidade Federal, não passei para direito e fiz na Faculdade Estadual de Paranaguá para pedagogia. E eu passei em pedagogia. Olha só, os seus caminhos estão sendo desenhados. Aí eu volto para Guaratuba, vou trabalhar na prefeitura, aí eu já estou com quase 18 anos, né? 17 para 18 anos. Vou trabalhar na prefeitura, trabalho por 5 anos. Ali, nesse meio tempo, eu termino a faculdade e faço. Depois disso, o meu caminho de estudo sempre foi uma coisa muito forte. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar. Então, assim, eu tenho 3 pós-graduações depois dessa faculdade, já sendo mãe. Em 2004, quando a minha filha mais velha, tem 4 anos, eu começo meu mestrado, que termina em 2007, quando o meu mais novo tem 4 meses.
Aí sosseguei, falei que eu não ia estudar mais, porque era uma loucura ser mãe, ser empresária, ser tudo, ia estudar. Até que agora em 2019 eu encarei um novo desafio e comecei meu doutorado. Então eu estou no meio do meu doutorado. Com a pandemia acabou dando uma segurada, né? Mas estou digamos, quase que na reta final do meu doutorado. Essa é a Vanelli. Olha só que história linda. E com o teu bebê de 4 meses, você já estava concluindo o mestrado? Na verdade, o Lucas nasceu em fevereiro. A minha defesa de dissertação era em julho. Eu defendi a minha dissertação, eu concluí a minha dissertação com o Lucas no chão. Eu colocava ele numa coberta. E muito bom, porque daí eu consegui, na verdade, ficar os meus 4 meses de licença gestação. Sim. Em casa, terminando de estudar para minha defesa de mestrado com o meu bebê, que era um anjinho, graças a Deus, não me incomodava, e eu consegui fazer isso, entendeu? Realmente é a história do encorajar, né? É encorajar as outras mulheres, não só mulheres, mas encorajar as pessoas no sentido de que é possível, se você quer correr atrás daquele sonho, não é o que você gosta. Não é uma gestação que te segura, não é um casamento, não é. Se é o que você quer, é isso que você busca, né? Então, essa coisa do estudar, do se realizar, né? Se eu parasse para pensar hoje, por exemplo, a história do doutorado. A história do doutorado, necessariamente, eu não precisaria estar fazendo nesse momento, né? Eu estou atingindo um outro ponto da minha vida, que já está na hora quase que de dar uma sossegada. A escola já tem... Eu trabalho há 27 anos, né? Na minha empresa. Mas o doutorado é um desafio pessoal, né? É o querer o novo, é o querer estar... eu me sinto bem, isso é para mim. Eu falo, o doutorado é para mim, entendeu? Não é para mais ninguém, é para mim. E eu acho que nesse momento da vida, é isso mesmo, a gente pode escolher. Dizer, não, é isso que eu quero para mim nesse momento. O aproveitamento é diferente, os filhos já estão mais encaminhados e as coisas ficam mais fáceis. E a gente ainda dá o exemplo para os filhos, né? Exatamente. Né? Porque eu falo que, além de tudo, eu ainda dou um exemplo intrínseco da situação para eles, do que o estudo traz. Que o diploma não é garantia de emprego, não é para isso que você estuda. Ele também ajuda nisto, mas o estudo traz um crescimento, é uma coisa, é delicioso sentar numa mesa e poder discutir assuntos que são muito mais reflexivos, muito mais... Então, assim, e daí eu acabo dando exemplo assim, para os meus filhos também. Olha só. E é isso que gera crescimento. Com certeza. Porque palavras ensinam, né? Mas o exemplo... vai embora, né? O exemplo carrega. Olha, Vanelli, e assim, em que momento que você teve o insight de eu vou trabalhar no negócio que eu tenho hoje, que é uma escola? Como é que foi isso? Que momento que veio o insight de ter o colégio hoje aqui em Guaratuba? Bom, Rosane, na verdade, eu sempre conto, as pessoas conhecem a nossa história. Eu trabalhava na prefeitura, né? Comecei ali, então, quando eu vim para a faculdade, eu fui trabalhar na prefeitura como professora e logo fui trabalhar dentro da Secretaria Municipal de Educação. E conheci o César, meu marido, que trabalhava na prefeitura também. Então, nós nos conhecemos por volta de 18, 19 anos. E ele tão inquieto quanto eu, com algumas situações, até essa coisa do ir em busca e tudo mais. Então, a gente namorou 7 meses e já decidiu que a gente precisava fazer mais alguma coisa além de trabalhar na prefeitura. E nós tínhamos 19 para 20, por ali, 18 para 19. Nós resolvemos abrir um carrinho de cachorro-quente. Aí nós trabalhávamos o ano todo na escola, na prefeitura, e na temporada, durante o dia na prefeitura, e à noite nós tínhamos um carrinho de cachorro-quente. Comprávamos as nossas coisas de adolescente, de jovem, né? Eu falo que a gente comprou um videocassete, que na época era o máximo, entendeu? Com o nosso dinheiro de cachorro-quente. Exato, porque era o que a gente pretendia na época. Então, tem uma inquietação aqui dentro te dizendo, não se acomode, não aceite esta coisa de, porque eu recebo 2 salários, 1 salário e meio, 5 salários, pelo menos está garantido no final do mês, né? Então a gente tinha muito disso, vamos arriscar, vamos sair desta situação, dessa zona de conforto. Aí, quando a gente está com 22 anos, a gente continuava namorando, o César chega para mim e diz assim, porque eu sou em busca da excelência. O César é o ousado, tá? Eu sou mais medrosa. Então, aí o César chega para mim e diz assim, vamos abrir uma escola? E eu olhei para ele e falei assim, você tá louco? A gente não tem como. A gente tinha uma bicicleta e um videocassete. Aí ele olhou para mim e disse assim, não, nós vamos abrir uma escola.
E a primeira coisa que nós tivemos, a primeira discussão que nós tivemos não pode ser em Guaratuba. Porque em Guaratuba nós já tínhamos uma escola, que eu não lembro exatamente, que é uma escola que eu tenho um respeito enorme até hoje, né? Que é a Escola Arco-Íris. Ela já tinha 7 ou 8 anos na cidade. E eu achava que Guaratuba não comportaria mais uma escola. Guaratuba deveria ter, na época, 15, 16 mil habitantes. Então, nós decidimos que nós íamos abrir em Joinville. Fomos lá, 2 jovens sonhadores, chegamos em Joinville. Quando nós começamos a olhar o preço de tudo, de aluguel, disso, daquilo, nós dizemos, mas da onde? Da onde? Porque os cálculos eram, vende a bicicleta, vende o videocassete, pedimos o acerto da prefeitura, era bem isso, como é que ia ser jovem, né? Pedimos a conta, trabalhamos mais essa temporada com o cachorro-quente, a gente tem tanto, pronto, e vamos abrir uma escola. Aí, chegamos em Joinville, a gente viu que não era bem assim, fomos no Sebrae em Curitiba. Fizemos uma conversa, e quando nós chegamos lá, o Sebrae nos desmontou, porque a gente tinha uma visão equivocada de empreendedorismo, que você precisava ir para uma cidade grande para abrir algum negócio. E o Sebrae nos desmonta esta construção e nos mostra que é exatamente ao contrário, que abrir e empreender em cidades pequenas tem muitas vantagens, né? Eu tenho uma frase própria que eu digo assim, se você for bom, em 2 meses todo mundo sabe quem você é numa cidade pequena. Mas se você não for, o teu negócio está destruído nos mesmos 2 meses, ou talvez antes, né? E quando o Sebrae mostrou que a gente precisaria ficar aqui, nós resolvemos abrir uma escola. Então vamos abrir, mas essa escola não pode... Então vamos estruturar uma escola para ter no máximo 15 alunos. Então eu imaginava assim, se eu tiver 15 alunos num ano, eu mostro porque eu vim. E nós alugamos uma casa pequena, na Rua Guilherme Pequeno. O César, compramos compensado, o César fez todos os móveis, tá? Mesa, cadeira, nós pintamos, construímos toda essa situação e montamos uma escola. Contratamos 4 professoras para trabalhar conosco, não tinha ninguém para limpeza, nada disso. A minha mãe e o meu pai foram trabalhar na cantina da escola e eu e o César trabalhávamos das 6 da manhã às 6 da tarde. Quando a escola fechava, que entregava os últimos alunos, nós íamos limpar a escola, lavar banheiro, arrumar carteira, limpar chão, tudo, porque no outro dia, às 6 da manhã, tinha que estar aberto. Nós éramos noivos na época, né? A gente adiou o casamento por causa da abertura da escola. E, para nossa surpresa, em 1 mês e meio, nós tínhamos uma fila de 31 alunos para entrar na escola. Os 15 mais 31. Aí nós falamos, e agora? E eu morrendo de medo, porque eu falo, eu sou a medrosa, entendeu? Aí o César disse assim, nós vamos alugar uma outra casa, temos que procurar. E começamos a procura, exatamente. E alugamos uma casa onde é a panificadora Brotipão, em Guaratuba, hoje, lá na Avenida Ponta Grossa. Nós locamos e a escola funcionou ali por mais 96 até 2000. Aí nós abrimos no ano, porque eu abri primeiro educação infantil, depois no outro ano eu abri primeiro, né, de forma consecutiva, 2º, 3º e 4ª série. Quando foi para nós irmos para a 5ª série, a Secretaria Estadual de Educação não permitiu que nós abríssemos ali, porque o espaço era reduzido. Eu precisava já ter laboratório de ciências, eu precisava ter biblioteca, espaço para educação física, o que nos fez procurar terrenos para comprar. Né? Aí a gente já tinha casado, já recém-casado, procuramos vários locais e compramos os 4 primeiros lotes da nossa escola, que é aqui na Coapar. Isso em 99, vendemos um pouquinho que a gente tinha, foi carro, foi empréstimo de dinheiro, era sempre essa coisa maluca, sabe? E em 2000 nós construímos o primeiro pedacinho da escola, para que em 2001 a gente começasse a trabalhar dentro da sede própria. Então, em 2001 nós já fomos e colocamos a 5ª série, né? E dali para cá a escola vem vindo. São 27 anos de construção, a gente sempre teve algumas prioridades. Uma frase minha com o César sempre foi muito forte. Não é o dinheiro que vai procurar a qualidade, mas é a qualidade que vai trazer o dinheiro, o lucro. Então, eu sempre dizia que eu queria abrir uma escola que o pai encontrasse dentro dessa escola a mesma qualidade que ele encontraria numa grande escola em Curitiba. Eu até sabia que a parte física era mais complicado, mas o pedagógico não. Por isso eu tanto estudei tanto.
por isso eu também ia em busca, porque eu queria sempre o que estava acontecendo, o que era discutido nas escolas em Curitiba, e o fato de eu ter feito magistério em Curitiba, numa excelente escola, eu fiz grandes amizades. Então, assim, eu tinha pessoas que trabalhavam em grandes colégios de Curitiba, que traziam sempre novidades, enfim. E tá aí, 27 anos, e a nossa escola tá aí. Hoje a gente atende do maternal ao ensino médio, é polo da Universidade Positivo, né? Trabalha com cursinho pré-vestibular, tem escola de inglês. Essa é a nossa escola hoje. Que história linda, Vanelli, que delícia ouvir você contando e a gente consegue viver tudo isso contigo novamente. Vanelli, em todo esse processo, que pessoa ou pessoas foram significativas para você e que você queira fazer referência nesse momento? Muitas, né? Você não faz uma construção deste tamanho sem que muitas pessoas tenham sido colocadas no nosso caminho, né? Bom, minha sogra, meu sogro, meu pai e a minha mãe são pessoas fundamentais em todo esse processo, né? O meu pai e minha mãe trabalharam por 21 anos conosco, cuidando da cantina da escola, que é um atendimento que se interrompe com o falecimento do meu pai em 2008. A minha mãe ainda conseguiu ficar mais 2 ou 3 anos e daí depois ela sai. Eles ficaram todo esse período, não foi só naquele início? Eles trabalharam conosco por 20 e poucos anos, né? Então, meu pai e minha mãe, eu falo dessa coisa assim, do de dentro de casa, do crédito, do acreditar, do incentivar, do trabalhar junto. Aí quando nós fomos construir a escola, nós tivemos algumas ajudas financeiras assim. E tem algumas 3 casais que são extremamente importantes para nós, né? Que é o José Baceto com a Silvane, que na época nos ajudaram muito financeiramente. E o falecido Silmar, que quase todo mundo em Guaratuba conhece, né? Com a esposa e o Marcelo, o irmão dele, que são donos do Materiais de Construção Santa Cláudia, que são pessoas que nos ajudaram muito, muito. Talvez eles não tenham noção do quanto eles nos ajudaram, mas o quanto a gente tem. E o meu tio, que eu falo que me colocou a sementinha, porque se eu não tivesse ido para Curitiba... Eu falo que hoje os meus filhos, a minha filha está trabalhando comigo, né? A Virgínia está no último ano de pedagogia, se forma agora no final, começou a trabalhar esse ano na escola, então ela tem um papel fundamental. Para mim, eu falo para ela que ter passado por essa pandemia com ela, com um olhar mais jovem hoje, me ajudou muito. E também ela não tem noção do quanto ainda, né? Mas tem um grupo de pessoas, Rossane, que é lindo na nossa história. As pessoas que abriram a escola estão conosco até hoje. A média de trabalho dentro do Monteiro é de 15, 17, 20 anos dos funcionários. A gente tem, hoje eu tenho um pouquinho mais de rotatividade porque eu tenho professor de Curitiba, professor de Joinville, de Itapuá, então isso acaba gerando canseira e tal. Isso faz isso, né? Mas o pilar base está conosco até hoje. Então assim, quando eu penso na Sheila, quando eu penso na Andréia, quando eu penso na Carla, que são as 3 primeiras lá conosco, né, do primeiro semestre de 1995 trabalhando conosco e trabalham até hoje. Elas também talvez não saibam o quanto elas são importantes para a nossa escola, assim como o grupo todo. Olha, que delícia ouvir tudo isso, porque é como eu falei, a gente consegue viver tudo isso contigo e assim, você está falando, eu tô pensando já nelas, querendo conhecer, querendo saber, né, da história de cada uma, porque é tão difícil hoje em dia tudo isso. Eu falo que extrapola o profissionalismo, né? Você viver 27 anos com o mesmo grupo profissional, eu brinco que aparecem todos os ranços, né? Porque assim, a gente acaba quase que tendo uma relação de marido e mulher, porque assim, pode até ter bico hoje, mas tem que dormir junto e acordar sorrindo amanhã. Então, uma construção verdadeira profissional é essa, porque a linha entre o profissionalismo e o pessoal é muito tênue, muito. E a gente teve maturidade para saber exatamente que no final de semana nós podemos estar em casa fazendo um churrasco, entendeu? Mas quando a escola abre de manhã nós somos profissionais da educação. Então as coisas não se misturam. E isso é uma parceria e uma maturidade do grupo todo, né? Porque senão a gente não teria conseguido isso. Claro, e você entrega essa excelência em todo momento da tua fala. Quando você está falando, você realmente está entregando isso. E a gente percebe, nos conhecemos hoje, né? Mas parece que eu já te conheço há tanto tempo, que é tão gostoso conversar contigo. Que bom. Falando em gratidão, a gente aproveita esse momento
para agradecer ao nosso grande apoiador, a Associação Comercial de Guaratuba, através da Câmara da Mulher Empreendedora. E para você que tem interesse em nos ajudar a dar continuidade nesse projeto, nos procure, venha falar conosco e vamos para o nosso momentinho de merchan. E voltando agora para a nossa conversa riquíssima aqui com a Vanelli, quanto aprendizado, né? Uma conversa, eu digo para ela que estava falando que parece que eu conheço faz anos, uma delícia de conversa realmente. Vanelli, falando um pouquinho no nosso direto ao ponto, como é que foi e como é que está sendo, né, este ano, este intervalo de tempo que a gente teve tão difícil, pandemia, e justamente na área educacional, que foi tão afetado, né? Foram tantas mudanças, tantas adaptações e agora esse retorno. Como é que está sendo tudo isso? Bom, talvez a palavra desafio, superação, adaptação, é uma loucura, né? Se alguém tivesse falado que nós viveríamos isso, a gente não teria acreditado nunca, né? E eu acho que não foi e não está sendo fácil para nenhuma área profissional. Certo? Mas a gente comenta, né, internamente que muitas áreas tiveram que fechar a sua porta, tiveram questões financeiras envolvidas, mas pararam de trabalhar. As escolas, de modo geral, foi um setor altamente afetado, porque nós fomos extremamente afetados financeiramente, muito, tá? Mas nós não pudemos parar de trabalhar e tivemos uma pressão maior e para retornar agora, nós tivemos que fazer investimentos altíssimos por causa da parte tecnológica. Então foi assim, foi um emaranhado. Mas quando a gente foi pego de surpresa, para você entender como é que aconteceu no Monteiro, então no dia 17 de março, eu nem estava aqui, eu estava no meu doutorado e a escola fechou. Eu quase enlouqueci. Eu tinha saído 8 dias antes e deixado tudo impecável para eu ficar no meu doutorado por quase 20 dias. E no dia 17 fecha tudo. Eu retorno no dia 19, exatamente no dia... Nós choramos 2 dias tentando imaginar o que ia acontecer. Sem saber ainda, sem porque saber a princípio a gente não sabia se era quanto 15 tempo dias, ia ficar. será... Exatamente, eu liguei para o César, eu lembro, né? E falei, César... vai parar? Ele dizia, não pense que isso vai acontecer. Eu dizia, vai, né? E a escola parou e nesse parar, a gente teve 2, 3 dias de questionamento e daí eu não podia mais parar. Então, assim, eu lembro que eu fiz reunião com os nossos professores por volta do dia 20, 21 de março e falei, nós vamos voltar desta forma, usando plataforma X, e daí, por mais que a gente tenha conhecimento tecnológico, não era o suficiente porque a gente precisava para enfrentar a pandemia. Então foi um desafio absurdo. Eu tenho uma professora que no dia que eu falei que nós iríamos começar com aula remota, ela chorou, ela trabalha conosco há mais de 15 anos. Ela chorava na reunião online, porque ela sequer conseguia entrar na reunião do Zoom, entendeu? Tinha uma dificuldade tremenda. Então foi uma construção e um desafio absurdo. No dia 8 de abril, o Colégio Monteiro Lobato já estava dando todas as aulas muito rápido, remota. Então, nós em menos de 20 dias nós estávamos ali. Porém, agora vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, o que representa tudo isso, né? No ano de 2019, a gente resolveu construir o bloco do ensino médio novo da escola, apostando muitas fichas para 2020, e um bloco de ensino bilíngue. Nós transformamos o Monteiro em escola bilíngue para 2020.
lindo, maravilhoso, cheio de sonhos. As aulas começam 8 de fevereiro. Às 8 de março, eu tenho que fechar tudo. A primeira coisa que os pais fazem é esta fuga das aulas extras. Então, o bilíngue, né, é futsal, é isso e aquilo. Vem um impacto absurdo financeiro. Nós buscamos ao máximo não demitir, né? A não ser o meu pessoal do bilíngue, porque a gente tinha contratado pessoas de Campo Largo, de Curitiba. Este pessoal eu precisei demitir, foram 11 demissões. O pessoal daqui a gente trabalhou fortemente para todo mundo se dar conta. A gente se deu as mãos, um ajudou o outro, porque tem essa coisa, tá? Tem essa construção de equipe. Eu falo que eu lidero uma família. É uma família. E a gente se ajudou e deu conta. Mas hoje, olhando para este período de 1 ano e meio, eu te falo assim, a gente cresceu muito, muito. Eu acho que a gente enfrentou muitos desafios. Nós já tivemos vontade de jogar tudo e sair correndo. E dizer, chega, eu não quero mais, entendeu? Eu já pensei isso, eu não quero mais, eu não consigo mais. Mas durava meia hora, porque daí eu dizia, não, calma, como assim? Tem que voltar e tal. E agora, Rossane, eu venho com um outro discurso dentro da escola. Eu venho num discurso, quando nós iniciamos 2021, na nossa semana pedagógica, eu falei para todos os educadores, e quando eu me refiro a educador, eu me refiro desde o tio Fernando que trabalha na portaria. Tá? Porque todos nós que trabalhamos com alunos, nós somos educadores, independente se é professor formado ou não. Né? Então, na nossa semana pedagógica, quando eu conversei com eles, todo mundo estava naquela ânsia de que 2021 fosse a salvação. E eu disse assim, vocês não esperem isso. 2020 foi um ano de desafios, mas 2021 vai ser pior. Eu achava que 2021 seria o ano que todo mundo estaria extremamente cansado. Então, você tem aluno cansado, você tem pai cansado, você tem professor cansado, você tem equipe de gestão cansada, entendeu? E não tem para onde correr, porque quando um grupo está cansado, o outro dá suporte, mas a partir do momento em que estamos todos cansados... Como é que faz? Como é que faz? Como é que você atende uma família que já não tem mais paciência? Entendeu? Como é que essa família, nós que estamos cansados também. Então, 2021 é o ano do desafio, não foi 2020. E agora, essa semana a gente teve uma reunião na escola, e segunda-feira até tem uma conversa sobre isso, que eu falo assim, ó, em termos de liderança, eu falo que este é o momento da reação. Eu acho que as pessoas estão entrando num círculo vicioso de reclamação e de canseira. Eu, inclusive. Não é as pessoas. Nós estamos. Então, assim, você chega e eu pergunto, como é que você está? Meu Deus do céu, você viu o que aconteceu? Porque eu perdi fulano, porque isso, porque eu estou sem dinheiro, porque eu não consigo isso, porque eu tive que vender aquilo. E nós não conseguimos mais sequer conversar entre família, entre amigos e nem no profissional. Eu acho que está na hora da gente começar a irradiar um outro pensamento, que é um pensamento mais positivo, de que a coisa já deu, já veio, já foi, não vai voltar a ser como antes, tá? Não vai voltar, eu acho que este período veio para ficar e mudar a nossa vida, então vai mudar novamente, mas é a hora da reação, é a hora de voltar a encontrar brilho em tudo aquilo que existia. E eu costumo dizer também, Vanelli, que esse momento é um momento de a gente tirar de tudo isso muita lição, o saldo positivo. Isso. A gente tem que olhar para tudo isso que aconteceu e ver quanta coisa boa também a gente conseguiu aprender com tudo isso, né? Isso. A tecnologia, quanta coisa veio nos ajudar, né? Reuniões, às vezes que a gente viajava quilômetros para fazer uma reunião em outra cidade. E não vai voltar a ser como era antes. E hoje em dia a gente consegue fazer dali do escritório, de casa, através de uma ferramenta fantástica, ali do Meet, do Zoom. Né? Quanta coisa boa a gente conseguiu economizar, inclusive, com tudo isso. Né? Então, vamos também tirar o saldo positivo disso. E eu gostei muito disso que você falou, de dar um novo brilho para as coisas, um novo olhar. Né? Porque realmente já está tudo esgotado. Então, a gente Todo mundo está esgotado. É a hora de mudar, entendeu? Só que não vai mudar sozinho, né? Não.
Cada um vai ter que fazer a sua parte. Depende de nós. O indivíduo tem que mudar para fazer a mudança no coletivo. E a gente vai ter que fazer isso, né? Exatamente. Olha só, quanta contribuição que a Vanelli traz para nós. E a gente parte agora para os nossos momentos de considerações finais. E a gente fala assim, nesse momento deixa, né, aonde que encontra a Vanelli. A Vanelli é super conhecida, mas eu gostaria que mesmo assim dissesse para as pessoas que não te conhecem, o nosso programa é exibido em todo o litoral. Então, como é que eu faço para entrar em contato com a professora Vanelli, com a diretora, com o colégio? Então, tá bom. Bom, o Colégio Monteiro Lobato é na cidade de Guaratuba, né? O nosso telefone é 3472-9000. O colégio atende crianças de 2 anos ao terceirão, né? Nós temos escola de inglês, nós temos muitas novidades vindo, porque vou fechar com uma questão do empreendedorismo, que eu entendo que este seja um momento de ser ainda mais ousado, né? Porque as pessoas estão querendo retornar, elas estão ansiosas para esse retorno. Então, o Monteiro, nós ainda não inauguramos, inaugura dentro de uns 15 dias, por exemplo, foi adquirido mais um terreno, montado um parque infantil lindo para as crianças. Em breve, nós temos mais uma novidade ainda, que são para a campanha de matrícula, que começa agora em setembro, já para 2022. Então, o site do colégio já está na tela, né? Então, eu estou na escola todos os dias, das 7h30 da manhã até 5h30, 6 horas da tarde, me coloco à disposição. Qualquer pessoa que queira conhecer o nosso colégio não precisa marcar horário, porque eu falo que escola não se marca horário, você tem que chegar e entrar e conhecer do jeitinho que ela é. Não se prepara uma escola para mostrar para uma família. Então, chegue na hora que você quiser, que você vai ser bem atendido e a gente vai mostrar um pouquinho do que é o nosso trabalho. E a gente tem certeza disso só na tua fala. Você entrega isso a todo momento, Vanelli. Que bom. E a gente sempre conclui um programa Elas com uma dica de ouro. Você já deixou várias ao longo da nossa conversa, mas eu gostaria que você deixasse uma dica de ouro para as pessoas que nos acompanham. Rosane, eu vou dar uma dica. Como eu trabalho com alunos de terceirão, são alunos com 18 anos, 16, 17, 18 anos. E eles estão no auge de escolher as suas profissões, né? E o jovem tem muito disso, de buscar, eu quero ser médico, né? Eu quero ser advogado. São profissões bonitas, eu jamais quero ser professor. E eu entro nas salas de aula para eles e digo assim, não importa o que você vai fazer, faça bem feito, entre de coração. Existem 1 milhão de médicos medianos e existe uma parcela maravilhosa. Existe 1 milhão de professores medianos e existe uma parcela maravilhosa. E necessariamente o valor, o dinheiro que se ganha para sustentar a tua vida, para você, o que você dê ambição, né? Porque os nossos jovens têm que ter ambição. Ela está envolvida com o trabalho que você vai prestar. Não é qual o trabalho, mas é como você vai ofertar o teu trabalho, tanto em produto quanto em serviço. Então, se for para ser cozinheiro, seja o melhor cozinheiro. Se for para abrir uma escola, seja a melhor escola. Se for para ser um médico, seja o melhor médico. E esta criançada, esses novos empreendedores que sonham, dá certo. Se fizer com excelência, dá certo. Eu sou a prova disso. E eu lembro do nosso primeiro contato via WhatsApp, quando você falou que ia falar no programa Elas com amor. Eu falei que ia falar com o coração, né? Com o coração, transmitindo amor. Isso. E realmente foi a entrega que você fez para todo mundo que nos acompanha. A nossa gratidão, Vanelli, a nossa gratidão por você destinar um tempo da tua agenda para estar aqui conosco, para transmitir essa mensagem de encorajamento, de empoderamento e contar a tua história, que é muito rica e muito bonita. Nossa gratidão, a gratidão da Rosane, do programa Elas, da SIG, da TV Guaratuba. Que bom. Muito obrigada. Obrigada a vocês, Rosane. Eu costumo dizer que essa é uma história que pode servir de inspiração, sim. Sim. Digo sempre que não é uma história só minha, é uma história minha e do César, mas é uma história linda que pode servir como exemplo para muita gente. Obrigada a vocês por permitirem que eu esteja aqui. Tá bom? E assim terminamos mais um programa Elas. Não esqueça, curta, comente, compartilhe, nos siga nas redes sociais e eu te espero na próxima quarta-feira. Até lá! Laboratório de Análises Clínicas Pison. Localizado na Avenida Ponta Grossa, número 301, oferece atendimento personalizado para cada cliente.
O laboratório conta hoje com a unidade ampla, adaptada, equipe especializada e os mais modernos equipamentos, agilizando todo o processo desde a coleta até a entrega dos resultados. Disponibilizamos também todos os resultados pela internet e realizamos coleta domiciliar. Pison Laboratório de Análises Clínicas. Atendimento personalizado com resultados rápidos e confiáveis. Fone 3472-2190. WhatsApp 41 99753 9354.